Olá, pessoal. Esse é o podcast do livro Olhares de Antígona. E ele surgiu do desejo de trazer um novo formato para os nossos textos, de conversar com vocês sobre os textos literários e acadêmicos que temos aqui. Hoje nós recebemos a Thaís e junto aqui comigo está a Carol. Eu sou a Camila Salmori, sou juíza do Tribunal de Justiça e sou uma das integrantes do Grupo Antígona. Olá a todos também. Em primeiro lugar, é uma honra estar aqui do lado da Camila, dividindo aqui esse momento com a Camila e com a Thaís. Meu nome é Carolina Vieira, eu sou juíza de direito, sou doutora, sou mãe e uma das organizadoras ao lado da Camila e da Larissa dessa obra que muito nos orgulha. Thaís, muito obrigada por aceitar o nosso convite, essa oportunidade da gente poder dialogar um pouquinho. Queria fazer um registro, Camila. Em 2010, eu e a Thaís estávamos aqui na escola, num outro momento, com outro desafio, que era nos prepararmos para a carreira da magistratura. Então, é com muita emoção que eu estou aqui do teu lado, e com um baita orgulho nessa grande magistrada que você se tornou e da caminhada que a gente pôde percorrer juntas. Então, vai ser um prazer poder entender e conhecer um pouquinho melhor do que você escreveu aqui na obra. Para mim também é com muito orgulho e imensa satisfação estar do lado da Carol e da Camila. Realmente faz 15 anos que a gente estava aqui, eu e a Carol, né, como estudantes, né, de direito, de pós-graduação, buscando, né, ingressar na magistratura. Hoje eu sou, né, como ela, magistrada do Tribunal de Justiça desde 2012. Atuo principalmente com a violência doméstica e hoje sou uma das coordenadoras do coletivo. Realmente, passados esses 15 anos, é uma grata satisfação, é realmente um orgulho muito grande estar aqui nesse outro momento, ter visto tudo que a gente passou junto. Hoje nós vamos falar então do capítulo 10 da obra, né, que foi escrito pela Thaís. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Desses cisões top-down e a ausência de democracia interna no poder judiciário brasileiro. Thaís, antes da gente conversar sobre o texto em si, eu sei que você já é escritora, já li seu outro livro, mas eu queria saber um pouquinho dessa transição, né? Não sei se você começou antes de se tornar juíza, mas dessa saída de ser juíza para se tornar escritora, como que foi esse processo? Como que você trabalha administrando tudo isso? Uhum. Eu fiz a graduação na Universidade Federal do Paraná, que já tem uma perspectiva de pesquisa, né, bastante importante. Então eu participei de alguns núcleos de pesquisa durante a graduação, mas depois acabei focando, né, no estudo para o concurso e deixei essa parte um pouco de lado. Daí quando surge o mestrado na IFAM, né, na Escola Nacional de Formação de Magistrados e Magistradas, ali em Brasília, né, do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho de volta essa vontade, né, de estudar e de pesquisar. Então eu consigo, né, ingressar no mestrado da IFAM e dali eu retomo essa escrita, né, foi um desafio, porque é bastante diferente, né, do nosso cotidiano, né, na magistratura, mas eu fiquei muito feliz, né, pretendo também em algum momento ir para o doutorado. Falei, a minha área é mais a violência doméstica, mas eu tinha algumas angústias, né, ainda tenho, com essa questão da democracia dentro do poder judiciário. Thaís, e me conte assim, por que esse tema, né? Tem tantos temas que nos afligem no dia a dia como magistradas, numa área então que você atua, que é uma área extremamente delicada e que ainda exige muito da atuação no Poder Judiciário. Por que a escolha desse tema em especial? Quando esse artigo foi escrito numa disciplina de gestão, mas a angústia em relação à questão da democracia no Poder Judiciário já é até um pouco antes ou logo no ingresso na carreira. Sempre me incomodou e a gente tinha uma certa divisão entre, né, os magistrados e magistradas. Eles tinham os de segundo grau ou com mais poder de decisão e de interferência realmente no cotidiano da administração do judiciário, e outros eram só os que seguram o piano, né, como a gente diz. Isso me incomodava, eu nunca vi sentido nisso. A PEC, inclusive, das eleições diretas para a presidência, né, o tribunal, para as corregedorias, para a cúpula, ela caducou, não foi levada adiante.
Isso já me trazia um incômodo, porque eu via que a gente acabava estando na ponta, trabalhando diariamente, com todas as angústias, com todos os problemas, a gente não era ouvido. Decisões eram, então, né, de cima para baixo, simplesmente top-down, né, e a gente não tinha como participar dessas decisões, e isso acabava interferindo e prejudicando muitas vezes o nosso trabalho. Às vezes era só uma questão de uma conversa para ajustar um sistema, para fazer alguma coisa diferente. E a vinda do Conselho Nacional de Justiça, infelizmente, não necessariamente ela abriu, né, algumas oportunidades, mas ela não nos trouxe uma virada importante, né? O Conselho Nacional de Justiça acabou repetindo muito do que o judiciário, né, trabalha, né, dessa forma hierárquica e centralizadora. Então, quando a professora Luísa, né, da Infam, trouxe esses temas dentro da gestão, né, essa accountability, essa responsabilidade social e ética nas empresas privadas mesmo, né, esses temas mais de gestão, de cultura organizacional, eu vi como realmente a gente tem um déficit importante no judiciário, especialmente. Muito interessante. Também faço mestrado lá no Infam, sou fã da professora Luísa. Acho que esses temas e essas provocações, porque isso que tem um pouco de diferente no mestrado próprio da Infam, que só com os juízes, que a gente acaba tendo uma conversa mais aprofundada dentro do judiciário, né? Dentro dessa visão do judiciário. E aqui, Thaís, convidando o leitor assim, a entrar mais no artigo, eu vou fazer a leitura de um parágrafo aqui que me chamou muito a atenção. Mais uma vez, clama-se pela guinada democrática do Poder Judiciário, formado por milhares de magistradas que atuam na primeira instância, grau que merece ter suas vozes ouvidas. É até mesmo para dar maior credibilidade ao judiciário que exige que outros poderes respeitem ao princípio democrático, mas não repercute essa noção internamente. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E daí, prosseguindo, na outra página, você traz: na administração pública, há historicamente um embate entre duas perspectivas diametralmente opostas. De um lado, a burocracia corporativista e centralizadora, mantenedora do status quo, e de outro, as forças inovadoras que não conseguem implementar mudanças, mesmo as mais comezinhas. Por que eu usei esse faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Porque o Poder Judiciário, né, você deve saber, até pela Constituição, ele é o grande defensor, o baluarte do Estado Democrático de Direito, da democracia no país, né? A gente viu ali o que ocorreu em 8 de janeiro e toda a movimentação que a gente teve, né, pelo Poder Judiciário em defesa dessa democracia. Então a gente faz essa defesa de forma muito enfática, né, desse Estado democrático, mas a gente acaba fazendo ela para fora, os outros poderes. Internamente, acho que ainda falta bastante de democracia interna, de accountability, de realmente troca, de uma gestão horizontalizada, de ouvir a magistratura, especialmente, né, então eu chamo, né, os juízes de piso, quem está na ponta, né, de primeira instância, que é em maior número, tem o maior volume de trabalho, isso pelos dados do CNJ, e vejam, o próprio CNJ reconheceu esse déficit com a resolução 219, porque você precisava fazer uma resolução para priorizar o primeiro grau, é porque eles identificaram que havia alguma coisa errada. E havia realmente uma inversão, né, de recursos, de tanto orçamentários quanto humanos, privilegiando o segundo grau em detrimento do primeiro grau. E o reflexo disso é que as decisões também, já que são tomadas quase que exclusivamente pela segunda instância, não só, né, em último grau de recurso, mas especialmente na parte administrativa, a gente acaba tendo essas decisões top-down, elas são de cima para baixo. Elas são verticalizadas, hierarquizadas, né, muitas vezes personalistas, e elas repetem um padrão, né, da sociedade brasileira, da maioria das organizações, e o desafio é que a gente inverta, né, que a gente tem uma decisão bottom-up, que é de baixo para cima, mais horizontal, que a gente realmente ouça quem está na ponta. Hoje em dia a gente tem muitas formas de fazer isso, e eu considero que o judiciário ainda está muito atrás nessa questão, porque veja, o único Tribunal de Justiça com eleições diretas é o Tribunal de Justiça de Roraima, uma organização interna deles. Eles têm eleições diretas e eles são o selo, não só diamante, como o selo excelência pelo Conselho Nacional de Justiça. Então a gente vê, é possível, né, não é nada que ninguém tenha tentado, né, é inovador para a maioria, mas não é nada impossível ou que nunca foi feito. E a gente vê a nossa, né, instituição irmão, o Ministério Público,
tem essas eleições diretas já há bastante tempo, né? E sem nenhum problema, e a gente vê que areja bastante a administração deles. A gente vê muitos colegas de primeira instância atuando, inclusive o Procurador-Geral de Justiça hoje veio, né? É um promotor de justiça, não é um procurador. Certo. E assim, pegando o gancho na pergunta da Cami, Thaís, de que forma a gente pode reestruturar? Veja, a gente sem alguma mudança legislativa, mas como que a gente pode propor uma mudança de estrutura do Poder Judiciário? Então, se a gente pensar, deu certo em Roraima, né, dá certo no Ministério Público, mas como que a gente poderia? Quais são os caminhos que a gente poderia tomar dentro do Poder Judiciário do Estado do Paraná, que é um dos maiores tribunais da nossa federação? Que caminhos seriam esses? Eu vi que na sua fala você mencionou a questão da eleição direta. O que seria essa eleição direta? Como funcionaria isso dentro da nossa estrutura que a gente tem hoje? Existiriam outros caminhos em termos de gestão para que a gente tivesse uma mudança efetiva? Então é só eleição direta ou existiria alguma outra forma de escutar, de uma oitiva de quem está no primeiro grau, de quem está ali na ponta, como você coloca? Quais seriam esses caminhos? Eles existem? Eu acredito que sim. A eleição direta seria talvez uma das principais bandeiras, mas ela exige, né, uma mudança por emenda constitucional, né, todo um trâmite legislativo talvez um pouco mais complexo. Mas a gente pode ter mais democracia interna, por exemplo, nas próprias comissões e conselhos, né, do Poder Judiciário. A gente não precisa ter medo de colocar um juiz ou uma juíza de primeiro grau como coordenador, não como vice, como integrante, mas como coordenador, como aquele que tome decisão. Eu acho que a gente pode inovar nisso, e as próprias ferramentas, né, de tecnologia que a Camila conhece bem podem nos ajudar nessa democratização também. Eu acho que pode hoje ouvir, ou em 15 minutos, meia hora, você tem um formulário, você tem uma pesquisa feita com a maior parte, né, dos magistrados e magistradas, né, que queiram atuar ali na ponta. E eu acho que também o principal é permitir essa participação, né, integrando esses comitês, esses conselhos, mas principalmente também dando retorno do que é feito, ou do que não é feito, ou por que não é feito, né? Então, a gente consegue mudar eventualmente uma política ou não, e por que não deu certo, ou o que falta, né? Esse retorno também, que eu acho que tem muito a ver com a accountability e com essa horizontalidade. E esse senso de pertencimento, você participa, você opina, e você tem o retorno de por que sim ou por que não. E isso gera pertencimento e gera, né, uma maior horizontalidade e uma democracia interna. Certo. Aqui tem uma outra parte que você traz no livro, sobre, eu vou ler um trechinho. A cultura organizacional do Poder Judiciário privilegia a hierarquia e a tomada de decisões de forma verticalizada nos tribunais e no Conselho Nacional de Justiça. A ampliação de práticas que promovam a democracia interna e a horizontalidade na tomada de decisões na administração da justiça exigem mudança de uma cultura organizacional cristalizada. Que foi um pouco isso que você falou, muito ligado à estrutura própria do Poder Judiciário. Mas o que eu acho interessante quando a gente fala de horizontalidade é que esse movimento ele pode ser feito fora da hierarquia, né? Então, eu queria que você, que hoje é coordenadora do Antígona, falasse como que o Antígona e esses coletivos que vêm se estruturando na magistratura demonstram esse desejo, né, dos membros integrantes, de nós, membros, de ter uma participação mais horizontalizada, e como que isso poderia ser incorporado para a estrutura do próprio Poder Judiciário. Acho que a primeira coisa para o Judiciário, né, se abrir para essa questão da democracia, para a horizontalidade, é não ter medo. Não ter medo de inovar e de errar. De errar, de voltar atrás, de tentar de novo. E foi muito do que o Antígona fez. O Antígona veio como um coletivo sem medo. Sem medo de tentar, de inovar. É um coletivo com uma coordenação, né, coletiva, então é um grupo, né, de coordenadoras. As decisões são tomadas, né, de forma colegiada, por maioria. As comissões e mesmo as integrantes todas do coletivo participam ativamente, sugerem, atuam dentro, né, do coletivo. Não há uma hierarquia entre, né, desembargadoras, magistradas, não há nada disso. Há realmente essa troca, essa horizontalidade, e que mostra que é possível, sim, né, esse tipo de demanda, esse tipo de estrutura,
mas o judiciário precisaria realmente ter um novo olhar, né? Precisa ter um olhar da Antígona para o Tribunal de Justiça do Paraná. Eu adorei esse olhar de Antígona e acho, antes de passar para a Carol, só muito interessante isso, porque a gente vê ali dentro do movimento, a gente tem um grupo de bate-papo bem ativo, que as ideias surgem e surgem, né, não é isso da coordenação. A coordenação talvez é quem coordene esse resultado final ou que dê mais uma mediadora para possibilitar que aquelas ideias aconteçam do que uma tomada de decisão. É muito interessante. E o engraçado é que a nossa sintonia tá ótima, porque assim, uma das perguntas que eu tinha era justamente a questão, eu tenho um certo medo, e eu queria saber como que você lida com isso dentro do teu tema. O medo são os números. A gente recentemente leu a questão de como comprar um poeta, e várias questões surgiram e eu continuo reverberando o livro, e quando eu li o teu artigo, foi uma das questões que eu anotei. Uma mudança numérica aqui, ela é suficiente? Quando você fala de uma reestruturação ou de uma ideia nova de gestão, basta mudar números? Será que se a partir de agora o Tribunal de Justiça tiver só uma mudança numérica, então vai ter um homem e uma mulher, ter uma composição de uma comissão e vai ter um questionário para o primeiro grau responder. Isso por si só é o suficiente? Isso por si só aplaca essa ideia de que nós, no primeiro grau, constantemente somos mais vulneráveis às decisões tomadas em top-down. Esse medo existe? Ou a questão numérica resolve? Qual que é a tua posição sobre isso? Não ter a questão numérica não resolva, mas ela é um passo importante. Não ter o primeiro passo para você arejar, para que a gente tenha realmente novas propostas ali de trabalho, novas formas de trabalho, novas vozes para serem ouvidas. Não ter a questão numérica, ela vai possibilitar algo mais plural, algo mais diverso. Por si só será suficiente? Eu acredito que não. Aí a gente precisa, aos poucos, de uma mudança realmente cultural, para que o Poder Judiciário se entenda como um órgão único, como um órgão democrático, que precisa dessa horizontalidade, que precisa desse pertencimento de todos os integrantes. E aqui eu coloco não só magistrados e magistradas, mas a gente que trabalha na primeira instância. A gente vê o quanto os servidores e servidoras sentem muita falta, desse contato. São excelentes servidores que estão há anos trabalhando, e às vezes não conseguem uma mudança simples no nosso sistema eletrônico, no ProJude, para facilitar o dia a dia. Então, realmente, a gente ainda tem bastante passos aí pela frente, mas a questão numérica, ela é o primeiro passo. Ela é muito importante, mas ela não é suficiente por si só. Ela precisa talvez vir acompanhada de uma mudança, você coloca no texto, uma mudança de cultura. Portanto, uma mudança de cultura, para entender a importância disso, e como isso vai ser um processo também. Vai ser de uma hora para outra, mas aos poucos o judiciário pode se tornar muito mais democrático do que ele é hoje. Nos encaminhando aqui para o final, queria ouvir de você, Thaís, qual a sua perspectiva de futuro? O que você acha que a gente pode esperar para frente? E também uma idealização, talvez, de outros projetos que você já viu, tal, né? Se você tivesse o famoso a lâmpada do gênio lá para fazer um pedido aí para um futuro ideal, o que você pediria? Eu pediria que o Tribunal de Justiça do Paraná tivesse mais olhares de Antígona, mais olhares dessa primeira instância, que todos fôssemos de piso, não tivesse ninguém acima de todos nós, e que a gente realmente pudesse ser ouvidas, e que a gente realmente melhore a prestação regional na ponta. Os números estão na primeira instância, a cobrança de produtividade está na primeira instância. A gente precisa, então, colocar essa primeira instância como protagonista. Ela tem que ser a protagonista da gestão do Poder Judiciário, é isso que eu penso, e sem medo de errar. Ela vai ser protagonista e ela vai ter direito de errar. Ela não pode exigir que ela, então, na primeira gestão, na segunda, seja perfeita e resolva todos os problemas. Não. Mas é o primeiro processo, esse primeiro passo tem que acontecer. Certo. E eu vou fazer o que eu faço faz 15 anos com a Thaís. Eu vou pedir para a Thaís me indicar, ou indicar para os nossos leitores, para quem está nos ouvindo, como que eu faço para continuar entendendo, estudando esse assunto? Quem que você indica para que a gente possa continuar explorando esse tema que ainda é tão
sensível e tão inexplorado de alguma forma. Especificamente, por exemplo, em relação ao Conselho Nacional de Justiça, a gente tem vários estudos do professor Roberto Fragale, que discute justamente essa falta de democracia interna e como o Conselho Nacional de Justiça acabou repetindo, né, vamos dizer assim, os vícios do próprio Poder Judiciário, né, quando ele se instala. A gente tem o próprio professor Zaffaroni, que traz um texto sobre o Poder Judiciário, acertos e desacertos, comparativos até na América Latina, que é muito interessante, que ele discute bastante essa questão da democracia interna, de como são as tomadas de decisões, né? E o próprio texto do Alexandre Borges Freitas, que eu trato aqui, sobre esses traços da cultura, né, brasileira e cultura organizacional, que é bem interessante, e ele resgata Gilberto Freire, Caio Prado Júnior, né, toda essa nossa formação com o Brasil, Roberto da Mata também da mesma forma. Não ter Certo. Então é isso. Queria agradecer muito a Thaís por ter estado hoje aqui com a gente, compartilhando não só os conhecimentos que ela apresenta aqui nesse artigo, também recomendo que leiam o livro da Thaís, que é muito interessante. E eu queria convidar todos os ouvintes para nos seguirem nos ouvindo aqui no podcast. Antes de encerrar, Thaís queria dizer mais umas palavras de encerramento, apresentar seu livro. Queria agradecer novamente, né, a iniciativa, né, da Carol, da Camila, né, da Larissa, tanto do livro quanto do podcast. Eu acho que vai ser muito importante. Sobre o livro que a Camila comentou, é a minha dissertação de mestrado na IFAM, então é sobre competência híbrida na violência doméstica e familiar, né, o labirinto do direito, uma análise feminista sobre essa questão. Que também é um tema bastante controverso, mas que ainda vai precisar ser enfrentado, né, nos próximos anos. Mas agradeço também muito a oportunidade. Queria agradecer também novamente pela oportunidade de dar início, a primeira vez que eu participo de um podcast, então a Cami aqui é uma grande incentivadora desse momento. Queria convidar todos os leitores para que continuem. Há textos incríveis, há obras incríveis, a literatura com também muita profundidade acadêmica. Realmente, Olhares de Antígona é um livro especial e é um livro que merece ser lido do comecinho até o fim. Então, agradeço aqui a Thaís também por compartilhar, a Cami, e acho que podemos... Vamos encerrar, então vocês podem nos acompanhar no podcast Olhares de Antígona, ou se quiserem saber mais, através do nosso Instagram, Antígona TJPR. Muito obrigada.